Investir fora do Brasil pode parecer complicado, mas é mais acessível do que você imagina. Muitas pessoas têm a ideia de que esse tipo de investimento é só para quem tem muito dinheiro ou conhecimento avançado. No entanto, essa é uma barreira mental que podemos superar. A psicologia do dinheiro nos ensina que o medo do desconhecido pode nos impedir de tomar decisões financeiras importantes. Neste vídeo, vamos desmistificar o processo de investimento internacional. Não é necessário ser um expert em finanças ou ter fluência em inglês para começar. O primeiro passo é entender que investir é um hábito que se constrói com o tempo. Ao transformar informação em ação, você pode se sentir mais confiante e preparado para explorar novas oportunidades. Vou compartilhar dicas práticas que qualquer brasileiro pode aplicar, independentemente do seu nível de renda. O foco aqui é mostrar que pequenos passos podem levar a grandes resultados. Você vai aprender como diversificar seu portfólio e proteger seu patrimônio, tudo isso de forma simples e acessível. Lembre-se, investir não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O importante é começar, mesmo que de forma modesta. Com o tempo, você vai se familiarizando com o processo e pode expandir suas estratégias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e crescimento financeiro. Se você assistiu ao episódio anterior, já entendeu uma coisa importante. Diversificar em moedas fortes não é luxo, é estratégia. Você viu como o real pode perder valor ao longo do tempo? E como deixar todo o patrimônio concentrado em uma única moeda pode criar um risco silencioso, daqueles que muita gente só percebe quando já está sentindo no bolso. Porque muitas vezes o problema não está só em quanto você tem, está em onde o seu dinheiro está exposto. E é justamente nesse ponto que surge a pergunta mais prática de todas. Tá, mas como eu faço isso na prática? Como um brasileiro comum começa a investir fora? Precisa mandar dinheiro para o exterior? Precisa abrir conta fora? Precisa ter muito dinheiro? Ou será que isso está mais acessível do que parece? E é exatamente isso que nós vamos responder hoje, sem complicação, sem pular etapas, sem transformar um assunto importante em algo distante da sua realidade. Porque hoje o tema é prático. Hoje o assunto é o mapa do caminho. É aquilo que ninguém te ensinou na escola. E que, na maioria das vezes, também não é explicado de forma clara no sistema financeiro tradicional. Então, vamos começar do básico. Quais são as formas que um brasileiro comum pode usar para investir lá fora? A boa notícia é que existem mais caminhos do que a maioria das pessoas imagina. E o mais interessante é que pelo menos um deles você já pode começar a usar sem precisar enviar um centavo para o exterior. Então já fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar a forma como você enxerga a proteção patrimonial, diversificação e construção de patrimônio no longo prazo. Antes de entrar nos caminhos práticos, vale a pena entender uma coisa importante. Por que cada vez mais brasileiros estão olhando para investimentos fora do país? Isso não é modinha, não é coisa só para quem tem muito dinheiro. Na verdade, é uma mudança real de mentalidade e, em muitos casos, também uma necessidade. Cada vez mais investidores estão percebendo que concentrar todo o patrimônio em um único país pode trazer riscos que muita gente só percebe ao longo do tempo. E existem 3 razões principais por trás desse movimento. A primeira delas é diversificação de moeda. Quando todo o seu patrimônio está em reais, na prática você está fazendo uma aposta de 100% em uma única moeda e em uma única economia. Ter parte do patrimônio em moedas fortes, como dólar ou euro, ajuda a reduzir esse risco e cria uma camada adicional de proteção ao longo dos anos. A segunda razão é acesso a mercados globais. Muitas das maiores empresas do mundo simplesmente não estão disponíveis na Bolsa Brasileira. Empresas como Apple, Microsoft, Google, além de diversos fundos imobiliários internacionais e títulos do governo americano, fazem parte de mercados que não existem aqui. Investir fora abre portas que o mercado local simplesmente não consegue oferecer. E a terceira razão é proteção do poder de compra. Historicamente, o real perde valor frente ao dólar ao longo do tempo. Isso significa que produtos internacionais, viagens, tecnologia e diversos ativos globais tendem a ficar mais caros para quem tem patrimônio apenas em reais. Ter parte dos investimentos em moeda forte ajuda a preservar o que você construiu ao longo da vida. E é importante entender uma coisa: isso não significa abandonar o Brasil ou torcer contra o país.
significa pensar como um investidor consciente, porque no mundo dos investimentos existe uma regra simples: diversificar é proteger. E proteger o patrimônio é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar pensando no seu futuro financeiro. Agora, deixa eu tocar em um ponto que trava muita gente antes mesmo de começar. Existe um mito muito forte quando o assunto é investir fora do Brasil. Muita gente acredita que isso é algo complicado, burocrático, distante da realidade do investidor comum. A ideia que muita gente tem é mais ou menos assim: investir no exterior é coisa para quem tem muito dinheiro, é algo reservado para grandes fortunas. Que para fazer isso você precisa ter conta em banco no exterior, precisa falar inglês fluente, precisa ter um gestor de patrimônio, ou precisa ter um patrimônio enorme para começar. E por muito tempo essa percepção até fazia algum sentido. Anos atrás, investir fora realmente era mais complicado. Normalmente, exigia contato com bancos internacionais, contratos em inglês, processos burocráticos e valores muito mais altos para começar. Mas a verdade é que esse cenário mudou muito nos últimos anos. A tecnologia transformou completamente o acesso aos mercados globais. Hoje existem corretoras digitais que permitem abrir conta em poucos minutos. Muitas plataformas já estão adaptadas para brasileiros e, em vários casos, você nem precisa sair do próprio mercado brasileiro para começar a ter exposição a investimentos internacionais. Além disso, não é necessário falar inglês fluente. As plataformas estão cada vez mais intuitivas e muitas delas já oferecem suporte em português. E talvez o ponto que mais surpreenda muita gente: também não é preciso começar com grandes valores. Hoje é possível iniciar a diversificação internacional com valores relativamente acessíveis, ou seja, algo que antes era restrito a um pequeno grupo de investidores, hoje está muito mais democrático. A distância entre um investidor brasileiro e um portfólio global pode ser, literalmente, apenas alguns cliques. E é exatamente por isso que cada vez mais pessoas estão começando a olhar para essa possibilidade, porque quando o acesso aumenta, as oportunidades também aumentam. E agora que esse mito ficou para trás, fica muito mais fácil dar o próximo passo, que é entender quais são, na prática, os caminhos que um brasileiro pode usar para investir fora do país. Agora que a gente já quebrou alguns mitos importantes, a próxima pergunta é bem direta. Quais são, na prática, os caminhos que um brasileiro pode usar para investir internacionalmente? Hoje existem basicamente 3 formas principais de fazer isso. Cada uma delas tem suas vantagens, suas limitações e funciona melhor para determinados perfis de investidor. Por isso é importante entender uma coisa desde o início: não existe um único caminho certo. Existe o caminho que faz mais sentido para a sua realidade, para o seu momento financeiro e para a sua estratégia de investimento. E o objetivo aqui não é fazer você sair deste vídeo já tomando uma decisão, e sim, algo ainda mais importante: te mostrar quais são as possibilidades que existem hoje. Porque quando você entende as opções, você passa a ter condições de tomar decisões mais conscientes. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a decisão. Então vamos olhar para esses caminhos com calma. O primeiro é o mais simples de todos. É um caminho que permite começar a ter exposição a investimentos internacionais sem precisar mandar dinheiro para fora do país. O segundo já envolve um passo a mais: abrir conta em uma corretora internacional e investir diretamente no exterior. E o terceiro, na verdade, aparece dentro desses 2 caminhos, mas merece uma atenção especial, porque ele é um dos instrumentos de investimento mais utilizados no mundo inteiro. E entender como ele funciona pode abrir muitas possibilidades para quem quer construir uma carteira mais global. Então vamos começar pelo primeiro caminho, porque muitas vezes as pessoas se surpreendem ao descobrir que já podem começar a investir internacionalmente sem sair do Brasil. E existe ainda um detalhe interessante que mostra como esse acesso ao mercado internacional ficou muito mais simples nos últimos anos. Hoje, alguns bancos e plataformas brasileiras já permitem que você abra uma conta internacional diretamente pelo aplicativo, sem precisar sair do Brasil e sem processos burocráticos complicados. Instituições como Nubank, BTG Pactual
E outras plataformas de investimento já oferecem soluções que permitem ao investidor brasileiro acessar ativos internacionais de forma integrada. Em alguns casos, dentro do próprio aplicativo, você consegue abrir a conta internacional, enviar os recursos para o exterior, já convertendo para o dólar e começar a investir em ativos globais. Tudo isso em um processo que anos atrás seria extremamente burocrático. Esse movimento mostra como o mercado financeiro está mudando. O que antes era algo restrito a grandes patrimônios, hoje está cada vez mais acessível para o investidor comum. E quanto mais o acesso aumenta, mais importante se torna entender como usar essas ferramentas com estratégia. Porque ter acesso ao mercado global é importante, mas saber como e por que investir fora é o que realmente faz diferença na construção de patrimônio ao longo do tempo. Agora que entendemos como acessar o mercado internacional, surge outra pergunta importante. O que exatamente dá para investir quando você começa a olhar para o mercado global? E aqui muita gente se surpreende, porque quando você passa a ter acesso aos mercados internacionais, um universo muito maior de investimentos se abre, mas calma, isso não significa que você precisa conhecer tudo de uma vez. A ideia aqui é simplesmente mapear as principais categorias de ativos que os brasileiros costumam utilizar quando começam a investir lá fora. E existem algumas opções que aparecem com mais frequência. ETFs globais. Uma das formas mais populares de investir internacionalmente, os ETFs são fundos que replicam índices ou carteiras diversificadas de ativos. Na prática, isso significa que um único ETF pode te dar exposição a centenas de empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, existem ETFs que acompanham índices amplos, como o S&P 500, que reúne algumas das maiores empresas dos Estados Unidos. Outros acompanham mercados globais inteiros. E também existem ETFs focados em setores específicos como tecnologia, saúde ou energia. Por isso, muitos investidores utilizam os ETFs como base da carteira internacional. Eles são simples de entender, costumam ter custos baixos e já trazem diversificação embutida. As ações americanas, que são outras possibilidades em investir diretamente em ações de empresas internacionais. Estamos falando de algumas das maiores companhias do mundo. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google e tantas outras que fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba. Nesse caso, o investidor escolhe empresas específicas para compor a carteira. Alguns investidores preferem focar em setores específicos como tecnologia, saúde ou energia. Mas aqui já estamos falando de uma estratégia um pouco mais ativa, que exige acompanhar melhor os ativos escolhidos. Agora vamos para o segundo caminho para investir fora do Brasil. Aqui a internacionalização do investimento acontece de forma mais direta. Nesse caso, o investidor brasileiro abre conta em uma corretora internacional e passa a investir diretamente no mercado global. Ou seja, em vez de comprar um ativo que representa algo lá fora, como acontece com os BDRs, você passa a investir diretamente nos ativos internacionais. Na prática, o processo costuma seguir alguns passos simples. Primeiro, você abre conta em uma corretora que aceita investidores brasileiros, conforme falamos anteriormente. Hoje, existem várias plataformas que permitem isso, e muitas delas já oferecem processos totalmente digitais. Depois da abertura da conta, o próximo passo é enviar recursos para o exterior. Normalmente isso acontece por meio de remessas internacionais feitas por plataformas financeiras autorizadas. Uma vez que o dinheiro chega na conta internacional, ele já é convertido para o dólar, que é a principal moeda utilizada nos mercados globais. A partir daí, o investidor passa a ter acesso a um universo muito maior de investimentos, entre eles ações de empresas globais, ETFs internacionais, fundos de investimento e títulos de renda fixa emitidos pelo governo americano. E aqui existe uma diferença importante em relação ao primeiro caminho que vimos antes. Quando você investe diretamente no exterior, os ativos passam a fazer parte da sua conta internacional. Ou seja, você está realmente investindo no mercado global e isso amplia muito as possibilidades de diversificação. Porque o mercado americano, por exemplo, concentra algumas das maiores empresas do mundo e uma enorme variedade de instrumentos financeiros. Mas é importante entender que esse caminho também exige alguns cuidados. Investir diretamente no exterior envolve questões como
remessa internacional de recursos, acompanhamento cambial e atenção às regras tributárias. Nada disso é impossível de entender, mas exige um pouco mais de organização e planejamento. Por outro lado, para muitos investidores, esse passo representa algo importante: a construção de um portfólio verdadeiramente global. E quando o patrimônio começa a se diversificar entre diferentes países, moedas e economias, o investidor passa a reduzir um tipo de risco que muita gente ignora: o risco de depender apenas de um único país. Agora vamos falar de um tipo de investimento que muita gente ao redor do mundo considera uma espécie de referência quando o assunto é segurança financeira. Estamos falando dos títulos do Tesouro Americano, conhecidos no mercado como Treasuries. Para entender isso, pense no seguinte: quando você compra um título do Tesouro Direto aqui no Brasil, na prática você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. E em troca recebe juros por esse empréstimo. Com o Tesouro Americano, a lógica é exatamente a mesma. A diferença é que, nesse caso, você está emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos. E existe um detalhe importante aqui. No mercado financeiro global, os títulos do Tesouro Americano costumam ser chamados de ativos livres de risco. Não porque sejam perfeitos ou totalmente livres de risco, mas porque, ao longo de séculos de história, o governo americano nunca deixou de honrar suas dívidas. E é por isso que esses títulos são usados como referência de segurança em praticamente todo o sistema financeiro global. Mas por que isso importa para um investidor brasileiro? Porque quando você investe em treasuries, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você passa a receber juros em dólar. E segundo, você passa a ter parte do seu patrimônio protegido em uma moeda forte. Ou seja, é renda fixa, mas em dólar. E existem diferentes tipos desses títulos, dependendo do prazo de investimento. Os T-bills, por exemplo, são títulos de curto prazo. Normalmente têm vencimento que vai de algumas semanas até cerca de um ano. Por isso, são muito utilizados por investidores que buscam liquidez e segurança no curto prazo. Depois existem os T-notes, que são títulos de prazo intermediário. Eles costumam ter vencimento entre 2 e 10 anos e pagam juros periódicos ao investidor. São bastante populares entre investidores individuais que querem renda fixa em dólar por um período maior. E também existem os T-bonds, que são títulos de longo prazo, com vencimentos que podem chegar a 20 ou até 30 anos. Esses títulos costumam ser utilizados por quem pensa em planejamento de longo prazo, construção de patrimônio ou até aposentadoria. Mas aqui vai um ponto importante: você não precisa necessariamente comprar esses títulos diretamente. Existem ETFs que replicam o comportamento dos títulos do Tesouro Americano. E muitos desses estão disponíveis tanto em corretoras internacionais quanto na própria Bolsa Brasileira. Ou seja, mais um exemplo de como o acesso ao mercado global ficou muito mais simples para o investidor brasileiro. Existe uma pergunta que aparece quase sempre quando alguém começa a pensar em investir no exterior: mas qual é o melhor momento para enviar o dinheiro para fora? E essa é uma pergunta muito justa. Porque quando falamos em investimento internacional, uma variável importante entra na equação: o câmbio. O valor do dólar em relação ao real pode variar bastante ao longo do tempo e muita gente acaba travando nessa decisão. Fica esperando o momento perfeito, o dólar cair mais ou surgir uma cotação que pareça ideal. Mas aqui vale uma reflexão importante. No curto prazo, prever câmbio é extremamente difícil. Mesmo economistas, bancos e grandes gestores erram previsões de câmbio com frequência, porque o dólar responde a muitos fatores ao mesmo tempo: cenário econômico global, juros nos Estados Unidos, política monetária, fluxo de capital internacional, eventos geopolíticos. É muita variável envolvida. Por isso, muitos investidores utilizam uma estratégia simples e bastante racional. Em vez de enviar todo o dinheiro de uma única vez, eles fazem remessas em momentos diferentes. Esse processo cria o que chamamos de preço médio de câmbio. Ou seja, ao longo do tempo, você acaba diluindo o impacto de enviar recursos em um momento específico de valorização ou desvalorização da moeda. É a mesma lógica que muitos investidores usam quando compram ativos de forma recorrente. Não tentam acertar o momento perfeito, preferem construir posição de forma gradual e estratégica.
E quando falamos de investimentos internacionais, essa abordagem costuma trazer muito mais tranquilidade para o investidor, porque em vez de tentar prever o câmbio, você passa a focar no que realmente importa: a construção de patrimônio no longo prazo. E quando a gente junta tudo que conversamos hoje, fica mais claro que investir internacionalmente deixou de ser algo distante. E entender como isso funciona pode fazer muita diferença na forma como você protege e constrói o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas como vimos ao longo deste vídeo, a realidade hoje é bem diferente. O investidor brasileiro nunca teve tanto acesso ao mercado global como tem agora, e com estratégias que podem ser adaptadas para diferentes perfis e diferentes momentos de vida. Mas talvez a principal reflexão deste vídeo seja a seguinte: diversificar não é apostar contra o Brasil. Diversificar é proteger o patrimônio. É reconhecer que o mundo é grande, que existem muitas economias, muitas moedas e muitas oportunidades, e que construir patrimônio ao longo do tempo muitas vezes passa por não depender de um único cenário. Agora, existe um ponto que muita gente só descobre depois que começa: os impostos sobre investimentos internacionais. E na próxima semana eu vou te explicar de forma simples como funciona a tributação desses investimentos, quais são os impostos envolvidos e o que você precisa entender para não cometer erros. Então, se você quer investir fora com mais consciência, já fica aqui no canal. Agora eu quero saber de você. Você já investe fora do Brasil? Ou esse ainda é um passo que você está começando a estudar? Conta aqui nos comentários, porque muitas vezes as dúvidas que aparecem aqui viram os próximos vídeos do canal. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como funciona a diversificação internacional, já aproveita para se inscrever. Toda semana a gente fala sobre investimentos, economia e construção de patrimônio de forma clara, sem promessas fáceis e com estratégia de longo prazo. E lembre sempre: informação não é recomendação de investimento, mas conhecimento pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu dinheiro. E isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.